Boa noite. Hoje esse aqui é antigo, né? Funciona, né? Vou falar porque é velho e antigo, não funciona. Tudo bem com vocês? Nossa, tá bastante gente aqui. O salão tá quase cheio, muito bom. É um prazer estar aqui de novo, nos encontrarmos e conversarmos sobre um assunto que é tão gostoso, né? Que é falar sobre o Evangelho. O capítulo hoje é o capítulo 19, a fé que transporta montanhas. E a fé é uma palavra tão pequenininha, né? E tem um significado tão complexo. Eu fui ver no dicionário várias definições de fé. Tem uma que eu achei legal: anuência pessoal a Deus. Interessante, né? Anuência pessoal. Então, você concordar, aceitar pessoalmente Deus. E esse é um processo que não é muito simples, né? Porque a fé a gente vai construindo. Agora, é uma coisa que é para a gente parar e pensar. A ideia, inclusive, quando a gente conversa aqui, é justamente refletir sobre o capítulo, para poder pensar sobre isso, para nas horas que a gente tem dificuldade, esse conhecimento está lá, guardado, e ele vem à tona. A ideia é essa, né? A gente estuda para isso, para que numa necessidade, o conhecimento que a gente refletiu, pensou, estudou no momento, aquilo vem à tona para a gente poder resolver os problemas e a gente ficar em paz. E fé tem tudo a ver, né? Para a gente quando tem dificuldade. Quando está tudo bem, a gente nem lembra muito disso, né? E é uma coisa para a gente pensar assim: se eu acredito em Deus, e Deus tudo pode, e tudo que pode ser feito por Deus é bom, e nós somos criaturas de Deus, filhos desse Deus, então obviamente que as coisas que acontecem para nós são experiências para a gente poder aprender. Então fica mais fácil eu entender que tem sentido eu ter fé em Deus. Anuência à vontade de Deus, anuência pessoal. Ou seja, concordar, aceitar, me tranquilizar perante os problemas, escorado naquela segurança que eu tenho em Deus. Se eu acredito em Deus. Que a nossa crença em Deus também não é aquela crença muito robusta, né? Porque quando as coisas complicam a gente esquece, né? Mas é para a gente pensar. Então vamos lá. Primeiro, esse capítulo vai falar sobre a fé. E ele começa com aquele episódio que Jesus está com os discípulos e um pai traz um filho que tem problemas. E um filho que é lunático e padece muito. Às vezes ele cai no fogo, às vezes cai na água. E ele já tinha levado, o pai tinha levado para os discípulos, eles não tinham resolvido. E aí levaram para Jesus, lógico, né? Levou para o discípulo, resolveu, eu vou levar para o chefe, né? Porque ele não resolve, vou levar para Jesus. Jesus vai resolver. E resolveu, claro, por conta da fé. É um exemplo de fé. Esse episódio está no capítulo da fé porque é um exemplo de fé. Fé, porque Deus... E aí tem uma outra coisa, né? A fé que Jesus tinha em Deus, além do que da questão moral. Então Jesus, acreditando em Deus, acreditando que era bom para aquele espírito encarnado, naquele momento, se libertar daquela presença que estava sendo complicada, daquele espírito, aqueles espíritos que estavam obsediando aquele rapaz, e para que eles também fossem encaminhados, então Jesus afasta, com a sua presença moral, ele afastou aquelas entidades e o rapaz ficou em paz, ficou tranquilo. Então é um exemplo de fé de Jesus ligado à questão da confiança que Jesus tinha e da presença e da moral. Porque não adianta a gente falar frases de efeitos. Se por um acaso tem um problema, tem alguém que está numa situação complicada, com um monte de espiritinho lá complicado com ele, e eu chegar e falar assim, vai embora daí, afastem-se. Eles vão se afastar? Claro que não. Eles vão dar risada de mim. Isso é uma questão moral. Eu preciso ter certeza do que eu estou falando, acreditar naquilo e não me achar superior. Se eu tiver aquela postura de se afaste, seu espírito atrasado, seu infeliz, ele não vai se afastar, porque o infeliz sou eu, o atrasado sou eu, completamente inconsequente, sem fé nenhuma, sem nenhuma segurança, sem nenhuma propriedade moral para falar assim com alguém. Quem somos nós para falarmos assim com o espírito? Ah, mas ele é um espírito sofredor. E nós não somos tão sofredores também, né? Talvez em alguns momentos a gente não está tão ruim quanto está o outro, mas não significa que nós somos superiores.
Porque Jesus, que era Jesus que falava isso, ele falou uma vez, perguntaram para ele, falaram que ele era bom, ele falou, bom é só o Pai. Quer dizer, se Jesus não se assumia como bom, é porque a gente também tem que pensar um pouquinho de se assumir muito poderoso. Muito bem, aí o capítulo vai falar umas questões sobre fé. Uma coisa interessante, tem alguns itens que eu achei legal de levantar. Que a fé sincera e verdadeira é sempre calma. A fé dá uma sensação de calma. Porque como a fé está ligada à questão de confiança em Deus, acreditar em Deus, e se submeter à vontade de Deus de verdade, porque a gente, no Pai Nosso não fala que seja feita a vossa vontade, é porque a gente acredita, né? Que a vontade seja feita, a vontade de Deus, que a vontade de Deus é muito mais sábia, é perfeita, a nossa não, ela é equivocada. Então, a questão da calma é fundamental. Eu vou ter uma tranquilidade para enfrentar os problemas e as dificuldades. Da onde vem essa calma? Da confiança que eu vou estar trabalhando em mim, que de fato, se eu estou passando por uma dificuldade, eu vou ter condições de enfrentar essa dificuldade. É aquele ditado, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. A gente às vezes pensa, mas está muito frio demais, o cobertor é pequeno, né? Às vezes é um friozão, você está com um problema grande e o cobertor é pequenininho, é uma mantinha. Dá para dar um jeito, sim, engruvinha um pouquinho que o cobertor vai aquecer, né? Ou seja, a presença, a segurança que eu vou ter em Deus, na crença que Ele vai me amparar, vai me fortalecer, aquele cobertor vai ficar bem maior. Outra coisa, é necessário a gente não misturar fé com presunção. Eu acredito, nada vai me acontecer, mas aí o que está por trás disso é presunção, eu me achar melhor do que os outros, então nada vai me acontecer de problema porque eu sou superior. Só que os problemas, as dificuldades, não são coisas que acontecem só para os seres inferiores. As dificuldades, os problemas acontecem para todo mundo, porque são experiências importantes para a gente poder aprender e crescer espiritualmente. Então eu não vou pensar porque eu tenho fé em Deus, nada vai me acontecer, né? Eu estou aqui no centro, não vai roubar meu carro de jeito nenhum. Pode ser que roube teu carro, sim. Os espíritos não ficam tomando conta de carro lá fora. Eles têm mais o que fazer. Porque já aconteceu isso, né? A gente sai daqui, o carro está roubado. Não, mas eu estava no centro. Mas espírito de luz virou flanelinha? Tudo bem, a gente respeita o trabalho de flanelinha, eles ajudam a tomar conta, mas eles não resolvem isso. Não tem nada a ver. Nós vivemos num mundo material, com problemas materiais para acontecer, e nós vamos enfrentar. E esse é dos problemas, dos males o menor, né? Você ter uma perda de uma coisa material, né? Eu ia falar, se você tem seguro, fica tranquilo, né? Eu não posso falar isso, senão vão pensar que eu estou fazendo propaganda de seguradora, né? Mas é bom ter seguro, né? Fica mais tranquilo. Ou seja, a gente ficar tranquilo em relação às coisas não significa que nada vai me acontecer. O que for me acontecer, eu vou enfrentar com mais propriedade, com mais segurança. Essa é a ideia. Eu tenho fé, nada resultado, porque a gente fala muito isso, né? Quando acontece um problema e eu me livrei daquele problema, eu ia naquele ônibus e não fui naquela viagem, teve um acidente. Aí eu falo, graças a Deus eu não fui na viagem. Não é? Esse raciocínio nosso é equivocado. Como graças a Deus não me aconteceu? Então graças a Deus os outros sofreram? Não, acontecem as coisas todas graças a Deus. Porque as coisas acontecem naturalmente. Os problemas para uns ou para outros, maiores ou menores, são situações de dificuldade e de enfrentamento. O que cabe a nós fazermos é tentar sempre colaborar com o outro, né? Que a gente possa colaborar com os outros que estão enfrentando dificuldades, estão enfrentando problemas. O poder da fé tem muito ligado à questão da ação magnética. Isso é fundamental. Quando a gente acredita que você vai emitir uma coisa boa para alguém, um pensamento positivo, vai vibrar, vai fazer uma prece por aquela pessoa e você vai doar a tua energia, aquilo vai chegar naquela pessoa? Vai, com certeza. Vai ajudar a pessoa? Vai tirar o problema? Não, mas vai fazer com que ela enfrente aquele problema com mais tranquilidade. Essa é a ideia. Nunca tirar o problema, porque a nossa visão é muito infantil. A gente tem aquela síndrome de criança mimada, né, que não quero que aconteça nada de ruim para mim, mas eu vou enfrentar isso.
o problema maior ele vai ficar um pouco menor em função da minha tranquilidade, da minha calma, é aquilo que falou antes. Aí depois eu vou falar mais uma série de coisas. Uma parte interessante é que, olha, a fé parece de alguma forma inata, mas às vezes ela é uma coisa que vai se desenvolver, porque a fé tem isso. Tem pessoas que falam assim, eu tenho muita fé. Se ela tem bastante fé mesmo, que legal para ela. E nós às vezes pensamos, fazemos uma reflexão, nós não temos uma fé muito robusta, muito firme. Quando acontece esse problema, a gente dá uma titubeada, a gente dá uma escorregada. Porque é normal isso também. A nossa fé, ela se constrói. Algumas pessoas já têm essa fé mais fortalecida, porque elas já trazem do passado. O seu espírito já aprendeu isso em outras encarnações, provavelmente, ou mesmo nessa. A gente ainda está aprendendo. Então também não vamos ficar nos cobrando muito, nossa, eu passei por uma dificuldade e eu não tive fé. Nós estamos aprendendo, nós estamos desenvolvendo essa fé. Em alguns momentos a gente se sente mais seguro, outras vezes não. Estava conversando com uma pessoa um dia desse, ela falou, eu estou tão mal, não sei o que, eu estava pedindo para fazerem uma prece para mim. A gente aprende que nós temos que fazer prece para a gente, né? Nós temos que pedir para nós. Mas tem momentos que você está tão fragilizado que você não dá conta. Eu não vou ficar me batendo e me martirizando por causa disso. Aí você pede para os outros. Pede para os outros pedir para você, para te ajudar. É o ideal? Não. O ideal é que eu aprenda a pedir. Mas tem momentos que você está tão fraquinho, tão fragilizado, que você vai pedir para alguém. E essas pessoas vão pedir por você, isso vai te fortalecer para que você volte até aquela tranquilidade e aquela segurança. Deus é muito bom. Deus não fica bravo com a gente porque a nossa fé está enfraquecida. Deus não fica bravo porque a gente tem um momento que a gente se enfraquece perante um problema. Não, Ele entende. Nós estamos com Ele dentro da gente. E muitas vezes eu não consigo perceber isso em mim, mas alguém vai me ajudar, alguém vai me dar essa força. Vai me ajudar que essa minha fé se fortaleça. No capítulo, no começo do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase muito legal que ela é citada aqui no capítulo, né? Só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Kardec fala nesse capítulo aqui assim, que a fé cega não é deste século. Isso aqui é 1857, 1860, esse livro, né? Quer dizer, não é desse século, não é do século XIX. Nós estamos no século XXI. Então, se a fé ela não é daquele século do Kardec, menos ainda de hoje. A fé cega é quando eu não acredito numa coisa sem pensar, sem raciocinar, sem refletir. Isso não é legal. Mesmo que seja numa pessoa, eu tenho muita fé no fulano. Não é legal isso, porque aquele fulano pode escorregar, ele pode falhar em algum momento, e aí tudo vai desmoronar. A gente tem que ter uma fé completa em Jesus, em Deus, mas não nas pessoas, não em alguma ideia, não num grupo, porque o grupo pode falhar. E é interessante, nós estamos no século XXI e a fé cega ainda existe. Muito forte, tem muitas pessoas que creem em coisas que não tem lógica, que não tem razão. E a pessoa acredita, por quê? Porque no fundo, é um orgulho da gente, é muito grande, né? Então a gente cisma com alguma coisa, eu acho que aquela é a minha verdade. Então se a minha verdade é essa, tudo que vier contra essa minha verdade, eu vou jogar fora. Então é para a gente parar e pensar, né? Ter ouvidos de ouvir e olhos de ver, para perceber as coisas, para entender as situações e enfrentá-las com mais propriedade, com mais tranquilidade. E aí tem uma parte aqui no finalzinho bem legal, que a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer. A fé está muito ligada à ideia da caridade. Fé e caridade, uma liga-se à outra, porque se eu só acredito, mas eu não faço nada, se eu vejo que uma pessoa está com dificuldade, se a pessoa está com fome, aí eu tenho fé que alguém vai ajudar essa pessoa. Você está com fome, eu vou orar por você. Tudo bem, vai, mas se a pessoa está com fome, dá um pratinho de comida, vai, pelo menos um sanduichinho, né? Dá uma coisa para comer, porque não dá, essa coisa da fé muito teórica é complicado. A pessoa tá com frio, dá uma roupa para ela. Então a gente olha, a gente passa e ora. Tá certo, tem situações que você não pode fazer muita coisa, você faz uma prece, isso dá um efeito. Mas se eu puder colocar a mão na massa e fazer algo para a pessoa,
é muito mais interessante, porque as pessoas precisam de coisas, às vezes coisas materiais. Às vezes é uma conversa, é uma paciência, é um colo, é uma atenção, é o ouvido. A pessoa vai falar aquele monte de coisa, você já sabe que ela vai falar, ela vai começar a desfiar aquele rosário e você escuta. Porque isso daí é uma forma de caridade. Então a fé e a caridade estão muito ligadas. Fé sem obras é morta. Você fica acreditando, orando, só ficar nisso. E o que você fez para a humanidade? A gente reencarna para aprender, para evoluir, para colaborar com Deus na hora da criação. Isso está no livro dos Espíritos. Então a ideia é essa, que a gente possa fazer uma coisa, ser mais atuante. E para concluir, falar com relação aos milagres, que é interessante, o capítulo fala sobre isso. O milagre, o milagre é aquela coisa difícil de acontecer que acontece. Para o Espiritismo não existe milagre. Então o milagre é uma coisa que é contra, às vezes, a natureza. Então muitas vezes uma coisa que acontece e que eu não consigo explicação para hoje com o conhecimento de hoje. Mas não é que houve um milagre. Não existe milagre. Esse é um ponto fundamental da doutrina. Vocês vão ler depois o capítulo, tem mais coisa aqui sobre isso, vocês vão poder fazer as suas reflexões. Mas é isso, vamos pensar, trabalhar um pouquinho mais, pensar com mais calma em relação a isso, refletir sobre a nossa fé, olhar os momentos difíceis que a gente teve na nossa vida, a gente conseguiu superar. Vamos evocar essa sensação que a gente teve naquele momento de quando a gente superou e voltar para sentir isso num momento de dificuldade recentemente que esteja acontecendo. Ou que venha a acontecer no futuro, para a gente estar preparado, né? E confiar que sempre Deus se usa de algum instrumento para poder nos ajudar e nos amparar no momento de dificuldade. Ou é uma presença espiritual, é uma inspiração, ou alguém que vem falar alguma coisa que te dá um apoio, um consolo, uma tranquilidade para enfrentar uma dificuldade. Que Jesus abençoe, que nos abençoe a todos que estão aqui, os que estão longe, nos vendo pelas redes sociais também. Beijo no coração de todos, fiquem em paz.